Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosarte. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro computador moderno do mundo, o ENIAC. O que era o ENIAC, para que foi criado, seu uso e vamos compará-lo a um dispositivo um pouco mais atual. Fiquem ligados e vamos juntos desvendar as curiosidades tecnológicas do passado. E então, o que é o ENIAC? Primeiramente é bom saber que ENIAC é a sigla para Electrical Numerical Integrator and Computer, que em português significa Computador Integrador Numérico Eletrônico. E desculpe o meu inglês, ele não é exatamente uma referência. Ele foi o primeiro computador eletrônico digital de larga escala da história, lançado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company. O ENIAC era uma máquina gigantesca e muito veloz para a época. Ele tinha as seguintes características. Pesava 28 toneladas. Mais ou menos o peso de 5 ou 6 elefantes juntos. Capacidade de 500 multiplicações por segundo. Cálculos que manualmente poderiam levar 8 horas ou mais. Consumo de 170 kW, a companhia de energia agradece. 5,5 metros de altura e 25 metros de comprimento. Tinha uma capacidade de armazenamento de até 20 números com no máximo 10 dígitos cada um. E o seu sistema operacional funcionava por meio de cartões perfurados. Vamos ao contexto histórico. O primeiro computador tem relação direta com a Segunda Guerra Mundial, tendo sido encomendado pelo Exército dos Estados Unidos para seu laboratório de pesquisa balística. O objetivo era desenvolver um dispositivo capaz de calcular trajetórias balísticas, ou seja, a trajetória que um projétil faz ao ser lançado no ar. Esses cálculos eram muito complexos e demorados para serem feitos manualmente, ou com as calculadoras mecânicas existentes na época. O ENIAC foi projetado para resolver esse problema, sendo capaz de processar milhares de equações diferenciais em poucos segundos. Apesar de ter sido mostrado ao mundo em 1946, o ENIAC só foi ligado pela primeira vez em julho de 1947. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele chegou a ser utilizado para cálculos no desenvolvimento da bomba nuclear de hidrogênio. Acho que ele não se orgulha disso. John Eckert, um físico, e John Mauchly, um engenheiro elétrico, foram os cientistas que receberam maior notoriedade pela criação do ENIAC. Ambos estavam associados à Moore School da Universidade da Pensilvânia, quando John Mauchly sugeriu o desenvolvimento desse novo computador, que foi aprovado pelo exército norte-americano. John Eckert atuou, então, como engenheiro-chefe. Eckert e Mauchly seguiram por anos com uma companhia fundada por eles, tendo contribuído para a evolução dos computadores, com outras criações inovadoras, inclusive os dois foram premiados várias vezes ao longo de suas carreiras. Mas existe uma parte da história do ENIAC que é um tanto quanto controversa, visto que o papel das mulheres programadoras não foi, ao longo dos anos, tão reconhecido quanto dos cientistas que desenvolveram o computador. Apesar da falta de reconhecimento, é possível afirmar que o trabalho das programadoras foi extremamente fundamental, porque elas foram responsáveis por calcular as equações diferenciais necessárias para as trajetórias balísticas. Elas também tinham que configurar os cartões perfurados e os cabos do ENIAC para cada tipo de cálculo, o que exigia muito conhecimento e habilidade. As programadoras do ENIAC eram 6 mulheres que trabalhavam como calculistas para o exército: Beth Snyder, Frances Bilas, K.M. Senud, Marlene Veskov, Ruth Lee Sherman e Jean Jennings. Elas foram as primeiras a dominar a linguagem de programação do ENIAC e a ensinar outras pessoas a usá-lo. Elas também foram pioneiras em desenvolver técnicas de depuração e otimização de código. Apesar de ter sido uma invenção revolucionária que impulsionou novos computadores, hoje em dia podemos dizer que a tecnologia do ENIAC corresponde à de uma simples calculadora. Isso porque os computadores atuais são muito mais avançados em termos de velocidade, capacidade, tamanho, consumo e funcionalidades. Por exemplo, um smartphone moderno pode ter as seguintes características. Pesa em média 200 gramas. Lembre-se que o ENIAC pesava 28 toneladas. Capacidade de 2 bilhões de operações por segundo. Cálculos que o ENIAC levaria milhares de anos para fazer. Consumo de 5 watts, contra singelos 170 kW do ENIAC. 15 centímetros de altura e 7 centímetros de largura. Bom, acho que caberiam algumas centenas deles dentro de uma porção do ENIAC. Uma capacidade de armazenamento de até 256 GB.
o equivalente a mais ou menos 12 bilhões de números com 10 dígitos cada um. O sistema operacional funciona por meio de uma tela sensível ao toque. Além disso, um smartphone pode fazer muito mais do que apenas calcular. Ele pode tirar fotos, gravar vídeos, acessar a internet, enviar mensagens, fazer chamadas, jogar games, ouvir música, assistir filmes e muito mais, bastante diferente das possibilidades do ENIAC. Mas nem por isso devemos ignorar o que o ENIAC fez. Ser o primeiro em qualquer coisa que seja, é bem complicado, e certamente ele serviu bem a seus propósitos. Além de cumprir seus deveres militares, ele também teve algumas outras aplicações. As principais foram estudos meteorológicos para a previsão do tempo, realização de cálculos em projetos de engenharia, como cálculos estruturais e de aerodinâmica. Agora, uma das contribuições mais significativas do ENIAC foi na área da pesquisa científica. Ele foi usado para realizar cálculos complexos em diversas disciplinas, como física, matemática, química e biologia. Tudo isso porque sua velocidade de processamento era considerada bastante rápida na época. Bom, e esse foi o ENIAC. Espero que tenha gostado do vídeo sobre o primeiro computador do mundo. Se gostou, deixe o seu like tecnológico e se inscreva no canal, assim você não perde as próximas curiosidades. Um grande abraço e até a próxima!